A notícia hoje do TST tem o seguinte título: penhora de vaga de garagem com matrícula distinta de imóvel é mantida. Decisão mantém, porém, usufruto vitalício para a mãe de um dos sócios envolvidos na ação trabalhista. Vamos aqui para o resumo da reclamação trabalhista, do processo como um todo. O juízo de primeiro grau ordenou a penhora do apartamento e da vaga de garagem em nome de um dos sócios da empresa condenado em reclamação trabalhista. A mãe desse sócio, que não faz parte da ação, questionou a medida, pois mora no apartamento há mais de 40 anos e tem usufruto vitalício tanto dele, apartamento, quanto da vaga. Mas, para a quarta turma do TST, a penhora de vaga é possível, porque cada imóvel tem uma matrícula diferente e ela não é considerada bem de família, ela a garagem. Olha só, a notícia é do dia 18 de 12 agora de 2024. A quarta turma do TST confirmou que uma vaga de garagem com matrícula própria em cartório de registro de imóveis não constitui bem de família e, por isso, pode ser penhorada. A vaga, assim como o apartamento indicado no processo, já em fase de execução, pertence à parte devedora, mas é de usufruto vitalício da mãe de um dos sócios envolvidos na reclamação trabalhista. Segundo o colegiado, a impenhorabilidade do bem de família diz respeito exclusivamente ao apartamento, que tem matrícula própria e onde a senhora ainda reside. Quanto à vaga de garagem, o usufruto vitalício, até que haja sua extinção, não afeta a possibilidade de penhora, já que ela continua a integrar o patrimônio dos sócios executados. Ela, a vaga de garagem. No processo originário, o empregado ajuizou a ação trabalhista contra a empresa, que foi condenada ao pagamento de salários, aviso prévio, 13º salário, férias, além de horas extras, multas e FGTS. Para quitar a dívida, o juiz ordenou a penhora do apartamento e da vaga, que estão em nome de um dos sócios. A idosa de 89 anos, que não faz parte da ação, recorreu da medida, alegando que mora no imóvel há mais de 40 anos e tem direito de ocupá-lo por toda a vida. O colegiado do TST acompanhou o entendimento do TRT da segunda região e decidiu pela possibilidade de penhora da vaga, mas não do apartamento, porque o apartamento foi considerado bem de família. De acordo com a Lei 8.009 de 1990, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar não pode ser penhorado para pagamento de qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges ou pelos seus pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo em hipóteses previstas na lei. E aqui eu tenho que fazer dois comentários com vocês. O primeiro deles é o seguinte: a súmula 449 do STJ tem a seguinte redação: a vaga de garagem que possui matrícula própria no registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora. Essa súmula ela foi editada pelo STJ no ano de 2010. Só que eu trago para vocês uma outra reflexão. Nós temos o artigo 1331 do Código Civil, e lá no parágrafo primeiro ele tem a seguinte redação: o artigo 1331 está no capítulo 8, que dispõe, capítulo 8 não, capítulo 7 do Código Civil, dispõe sobre o do condomínio edilício. E lá na seção 1, nas disposições gerais, dispõe o seguinte: artigo 1331. Pode haver em edificações partes que são propriedade exclusiva e partes que são propriedade comum dos condôminos. E aí, eu vou ler agora o parágrafo primeiro. As partes suscetíveis de utilização independente, tais como apartamentos, escritórios, salas, lojas e sobrelojas, com as respectivas frações ideais do solo e nas outras partes comuns, sujeitam-se à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas e gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, ou seja, vagas de garagem, que não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, salvo autorização expressa na convenção do condomínio. Ou seja, aqui é o seguinte, vou voltar aqui. Aqui é o seguinte, o que dispõe esse parágrafo primeiro do artigo 331? Ele dispõe o seguinte: que as vagas de garagem, as vagas para os carros, elas não podem ser alienadas ou alugadas para terceiros que sejam estranhos ao condomínio, ou seja, pessoas que não sejam proprietárias de imóveis naquele condomínio, a não ser que
exista uma autorização expressa na convenção condominial. Se houver essa autorização, o proprietário ele pode alugar a vaga de garagem, do carro dele, para terceiros que não sejam proprietários. Se não existir essa autorização, ele só vai poder alugar para quem? Para quem é proprietário de imóvel dentro daquele condomínio edilício. A questão é a seguinte: essa penhora desse imóvel, a penhora dessa vaga de garagem que tem registro, matrícula distinta do imóvel, ela pode ser alienada judicialmente para terceiros estranhos? Depende. Se na convenção do condomínio estiver autorização expressa que ela pode ser alienada para terceiros estranhos ao condomínio, não tem problema nenhum. Se não, ou seja, se não tiver essa autorização, o que vai acontecer? Essa vaga ela só vai poder ser alienada para quem é proprietário de imóveis dentro desse condomínio. Perfeito? Então vejam só, a parte final, parágrafo 1º, dispõe o seguinte: que as partes comuns, né, sujeitas à propriedade exclusiva, podendo ser alienadas, gravadas livremente por seus proprietários, exceto os abrigos para veículos, e não poderão ser alienados ou alugados a pessoas estranhas ao condomínio, ou seja, terceiros, salvo autorização expressa na convenção de condomínio. Então, resumindo esse artigo e resumindo este caso que eu acabei de passar para vocês aqui, referente à penhora da vaga de garagem, se na convenção do condomínio existir autorização expressa para que pessoas estranhas ao condomínio possam alienar essa vaga, não tem problema algum, vai poder existir alienação. Caso contrário, caso a convenção condominial diga que é impossível a alienação dessa vaga, ainda que essa alienação seja judicial, essa vaga para terceiros estranhos ao condomínio, essa alienação judicial, essa venda dessa vaga veículo judicialmente vai ser restrita aos condôminos do condomínio. Perfeito? Eu fico aqui e até a próxima notícia.